Estudo do livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Aula 9. Quando tudo dá errado. Solucionando problemas. Até aqui construímos um castelo magnífico. Desenhamos um mapa perfeito. Aprendemos a focar no alvo, passo 1, a calçar os sapatos da fenomenologia, passo 2, a investigar como um detetive colaborativo, passo 3, e a amarrar tudo com resumos e cartões de enfrentamento, passo 4. Nos nossos exemplos anteriores, os pacientes sorriam, tinham insights brilhantes e iam para casa transformados. Mas e no mundo real? O que acontece quando você senta naquela cadeira, aplica o passo a passo perfeitamente, faz a pergunta socrática mais linda que você já formulou na vida e o paciente simplesmente cruza os braços e diz: "Não sei". O que acontece quando ele diz: "Olha, intelectualmente eu até entendo o que você está dizendo, mas aqui dentro do meu peito eu continuo me sentindo um lixo"? Ou pior, o que acontece quando o paciente se irrita com as suas perguntas e diz: "Você está tentando me confundir? Por que você não para de me interrogar e só me diz o que fazer?" Se você já sentiu aquele frio na espinha quando a sessão empaca, saiba de uma coisa: você é normal. Todo estudante de psicologia e todo terapeuta experiente passa por isso. A clínica não é um roteiro de cinema. Ela é uma dança complexa com a resistência humana. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula vamos tirar o jaleco de cientistas ideais e calçar as nossas botas de sobrevivência. Vamos destrinchar o capítulo 9 do nosso livro, o livro que estamos estudando, Questionamento Socrático para Terapeutas, e criar um guia tático para quando tudo parece dar errado. Vamos aprender a transformar os bloqueios, as travas e a irritação do paciente no material mais rico e produtivo da sua terapia. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Ajeite seus fones, aumente o volume e conecte-se com a minha voz. O desespero silencioso do terapeuta e a quebra do mito da sessão perfeita. Antes de entrarmos nas técnicas, precisamos olhar para o que acontece dentro de nós, terapeutas, quando a sessão trava. A nossa tendência automática é a autoacusação. Se o paciente diz: "Não sei", nós pensamos: "Eu fiz a pergunta errada". Se o paciente se irrita, nós pensamos: "Eu sou um péssimo profissional". Carregamos o peso do mundo nas costas, tentando salvar o paciente a todo custo. A primeira regra para solucionar problemas no diálogo socrático é: o bloqueio do paciente não é falha sua, é uma informação sobre como a mente dele funciona. Quando um paciente resiste, ele não está lutando contra você. Ele está lutando para proteger o próprio sistema de crenças, que, por mais doloroso que seja, é o único terreno conhecido onde ele sabe pisar. A resistência é apenas o medo vestido de armadura. O nosso papel não é quebrar essa armadura com um martelo lógico, mas sim investigar com o paciente de que material ela é feita. Vamos explorar um por um os 3 maiores fantasmas da sessão terapêutica e como desarmá-los. O buraco negro do "eu não sei". Você faz uma pergunta socrática investigativa sobre a consequência de um pensamento. O paciente olha para o vazio, encolhe os ombros e murmura a frase mais temida da clínica: "Eu não sei". O terapeuta inexperiente congela. Ele tenta fazer a mesma pergunta de novo, usando outras palavras, o que só deixa o paciente mais ansioso. Para sair dessa armadilha, precisamos entender que o "eu não sei" quase nunca significa uma real falta de conhecimento.
Ele geralmente significa uma destas três coisas. Primeira, sobrecarga cognitiva. A pergunta foi muito complexa ou muito longa. O córtex pré-frontal do paciente está exausto. Segundo, evitação emocional, a fuga da dor. A resposta existe, mas tocá-la dói demais. O não sei é um escudo para não entrar em contato com a tristeza ou trauma. Terceiro, medo do julgamento. Ele sabe a resposta, mas tem vergonha de dizer em voz alta porque acha que você, o terapeuta, vai achá-lo ridículo, fraco ou mau. Como nós desarmamos isso? Nós usamos as estratégias de suporte socrático. A técnica A, o menu de múltipla escolha. Se o paciente não consegue gerar a resposta do zero, você oferece opções. Isso tira a pressão da criatividade e facilita o reconhecimento. O terapeuta diz: o que passou pela sua cabeça quando ele não respondeu sua mensagem? O paciente responde: eu não sei. O terapeuta então continua: é difícil pescar o pensamento na hora. Algumas pessoas nessa situação pensariam: ele não gosta de mim. Outras pensariam: ele deve estar ocupado. E outras sentiriam raiva, pensando: ele é um desrespeitoso. Alguma dessas opções se parece mais com o que você sentiu? O paciente responde: acho que é a primeira. Eu me senti rejeitado. Técnica B, a projeção, deslocando o foco. Quando dói demais falar de si mesmo, nós usamos um laranja. Nós colocamos a dor em outra pessoa para o paciente analisar com mais segurança. O terapeuta então diz: tudo bem não saber agora, mas imagine que isso não aconteceu com você. Imagine que aconteceu com seu melhor amigo. Se o seu melhor amigo passasse por essa mesma situação, o que você acha que ele sentiria? Técnica C, o pior cenário e o chute hipotético. Se o paciente está travado pelo perfeccionismo, o medo de dar a resposta errada para o terapeuta, nós tiramos o peso da verdade absoluta. O terapeuta diz: e se você fosse obrigado a chutar uma resposta, mesmo que pareça absurda, qual seria o seu melhor palpite? Lembre-se, o silêncio que segue uma pergunta socrática é precioso. Às vezes, o não sei é apenas o paciente ganhando tempo. Aprenda a suportar o desconforto de 10, 15 segundos de silêncio absoluto. Sorria suavemente, mantenha o contato visual relaxado e deixe o cérebro dele trabalhar. O paradoxo mente e coração. Intelectualmente eu entendo, mas não sinto. Esta é, sem dúvida, a resposta que mais frustra terapeutas que baseiam sua prática apenas na lógica fria. Você e sua paciente, a Camila, passaram 40 minutos analisando o relacionamento abusivo dela. Vocês listaram todas as evidências, provaram por A mais B que o ex-namorado dela era tóxico, mentiroso e não tinha nada a oferecer. A lógica está perfeita. Aí a Camila olha para você com os olhos cheios de lágrima e diz: eu sei, na minha cabeça eu entendo tudo isso, é estatístico, mas no meu coração eu ainda sinto que eu perdi o amor da minha vida e que a culpa foi minha. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma desconexão neurobiológica. O córtex pré-frontal, a cabeça, a razão, o pensamento lógico foi convencido, mas a amígdala e o sistema límbico, o que chamamos de emoção, coração, o trauma, não foram. A terapia cognitivo-comportamental clássica às vezes erra ao achar que mudar a frase muda o sentimento. Mas a crença central não é apenas um erro de digitação no cérebro. Ela é uma experiência de sobrevivência sentida no corpo, com raízes em vínculos muito primitivos de apego. Quando o paciente apresenta essa divisão entre razão e emoção, continuar insistindo no debate lógico é inútil. Você precisa descer do intelecto para a experiência. Técnica A: nomear a dissonância
e o e se. Primeiro, valide a divisão. O terapeuta diz: Camila, isso que você está descrevendo é muito comum. A nossa mente e o nosso coração muitas vezes andam em trilhos diferentes. A sua mente já está no presente, mas o seu coração ainda está processando a dor do passado. Mas me diga uma coisa, esse sentimento de a culpa é minha, que mora aí no seu peito, o que ele está tentando proteger em você? Técnica B, o diálogo entre as duas cadeiras, técnica experiencial. Para integrar as partes, você pode usar uma adaptação da Gestalt dentro da TCC. O terapeuta diz: Camila, imagine que a Camila racional está sentada na cadeira aí da sua esquerda. E a Camila emocional, aquela que ainda se sente culpada, está na cadeira da direita. O que a Camila racional diria para consolar a Camila emocional agora? E como a Camila emocional responderia? Essa externalização tira o paciente do discurso circular e o obriga a processar a emoção não digerida. Técnica C, o teste de sim, mas a crença oculta. Quando o paciente entende, mas não sente, quase sempre existe uma crença mais profunda que ainda não foi tocada. O terapeuta então diz: você entende intelectualmente que ele era tóxico, mas o seu coração continua agarrado a ele. Se o seu coração soltasse ele de vez, qual é o maior medo? O que aconteceria se você não se sentisse mais culpada? Camila então chorando diz: se eu soltar ele de vez, significa que eu estou completamente sozinha no mundo, que ninguém nunca vai me escolher de verdade. Bingo! A questão então nunca foi o ex-namorado tóxico. A questão é a crença central de desamor. O coração dela prefere a dor do relacionamento abusivo do que enfrentar o abismo da solidão absoluta. Ao encontrar isso, você para de discutir sobre o ex e começa a trabalhar o abandono profundo. Fogo na sessão, lidando com a reatividade e a irritação. Chegamos ao ponto mais delicado, aquele momento em que o sangue ferve. Você está fazendo suas perguntas investigativas tentando ajudar. O seu paciente, Roberto, começa a balançar a perna. A respiração dele fica pesada, de repente ele cruza os braços defensivamente, levanta o tom de voz e dispara. Sabe de uma coisa? Você só me faz perguntas. Parece que você está tentando me colocar em uma armadilha, querendo provar que eu sou louco. Por que você não faz o seu trabalho e me diz logo qual é a solução? Silêncio na sala, o seu coração dispara. O que deu errado? Se você consultar o nosso mapa mental, a irritação do paciente ao ser questionado é o sintoma clássico de que você pulou o passo 2, compreensão fenomenológica, e foi direto para o passo 3, curiosidade colaborativa, ou de que o seu tom de voz se assemelhou ao de um advogado de acusação num tribunal e não ao de um cientista empático num laboratório. O paciente irritado é um paciente que se sente invalidado, atacado e encurralado. A amígdala dele assumiu o controle e ele entrou no modo de luta ou fuga contra você. Se você tentar se defender agora dizendo: não, Roberto, veja bem, o diálogo socrático é uma técnica. Se você fizer isso, a aliança terapêutica vai quebrar talvez de forma irreversível. Você não debate com uma amígdala inflamada. Mas como solucionar esse incêndio? Nós usamos a reparação radical. Passo a passo, então, da reparação radical terapêutica. Primeiro, pare a técnica imediatamente. Solte a ferramenta. Se você está cavando e percebe que acertou um cano de gás, você para de cavar. Abandone o questionamento socrático na mesma hora. Segundo, assuma a responsabilidade, o desarme do ego. Não diga: por que você está tão defensivo? Isso coloca a culpa no paciente. O terapeuta maduro engole o ego e assume a condução do erro. O terapeuta, com muita calma, abaixando um pouco a postura, diz: Roberto, você tem toda a razão. Me desculpe, eu errei o tom e o ritmo agora.
Eu fiz perguntas demais e acabei fazendo você se sentir em um interrogatório. E essa era a última coisa que eu queria. O meu objetivo aqui é ser o seu parceiro, não o seu juiz. Eu dou um passo atrás. Valide a emoção no presente, o aqui e agora. E aí o terapeuta diz: faz total sentido que você esteja irritado comigo. Você veio aqui buscar alívio para uma dor gigantesca e, ao invés de acolhimento, encontrou um questionário que parecia querer provar que você está errado. Eu também estaria frustrado se estivesse no seu lugar. Quando você faz isso, a mágica acontece. A raiva do paciente que estava empurrando contra uma parede dura, de repente encontra o vazio. Você não lutou de volta, você o validou. O sistema nervoso simpático dele começa a desativar imediatamente. Na grande maioria das vezes, o paciente relaxa os ombros, suspira e diz: tudo bem, eu só estou muito cansado. Explore a ruptura colaborativamente. Depois que a poeira baixar, transforme o problema na própria terapia. O terapeuta então diz: Roberto, obrigado por me sinalizar que eu passei do limite. Isso é muito importante para a nossa relação. O que exatamente das minhas perguntas fez soar o alarme na sua cabeça de que eu achava que você era louco? A reatividade, quando bem reparada, fortalece a aliança terapêutica muito mais do que se o conflito nunca tivesse existido. Mostra ao paciente que ele está em um lugar onde pode expressar raiva de forma segura, sem ser abandonado ou atacado em retaliação. O terapeuta preso quando você não sabe o que fazer. Nós falamos sobre o paciente travar, mas e quando é você, o terapeuta, quem trava? Você escutou o relato por 30 minutos. Está uma confusão. O paciente salta de um assunto para o outro. Fala do chefe, depois da mãe, depois do cachorro, depois da política. Você olha para suas anotações e não consegue encontrar um pensamento quente. Você tenta descer a seta descendente, mas a ponta dela quebra em uma tangente sem fim. Você não sabe o que perguntar. Você se sente perdido. Os terapeutas iniciantes costumam entrar em pânico aqui. Eles começam a falar sem parar, dando palestras teóricas para preencher o vazio e disfarçar a própria confusão. Aqui vai a estratégia de ouro do livro Questionamento Socrático para Terapeutas nessas situações. A transparência terapêutica. Não finja que você tem o controle quando não tem. Use a sua confusão como ferramenta. O terapeuta, rindo suavemente com empatia, diz: Ana, me deixe fazer uma pausa rápida. Você está me trazendo coisas incrivelmente importantes. Falamos do seu chefe, da situação com a sua mãe e do seu cansaço físico. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu confesso que me perdi um pouco no meio de tanta informação importante e eu não quero deixar nada passar. Você também está sentindo que nós estamos meio que andando em círculos sem conseguir focar no que mais dói? A paciente, na maioria das vezes, vai suspirar aliviada e dizer: sim, eu estou com uma confusão mental, só estou vomitando palavras. E aí o terapeuta então diz: perfeito, então estamos juntos nessa confusão. Vamos organizar isso agora a 4 mãos. De todos esses tópicos que você trouxe, se a gente tivesse apenas 10 minutos de sessão hoje, qual deles é o foco de incêndio mais urgente que nós precisamos apagar? Ao assumir a sua limitação temporária, você humaniza a relação. Você tira o fardo de ser o mestre Yoda da psicologia e convida a paciente para ser a copiloto da organização clínica. Resumo estratégico. O kit de primeiros socorros do diálogo socrático. Para amarrar o nosso aprendizado dessa aula, vamos revisar o seu kit de primeiros socorros para a próxima vez que a sua sessão empacar. Primeiro, se o paciente diz não sei, mude a engrenagem, ofereça um cardápio de opções, use a técnica do melhor amigo
ou peça o melhor chute. Dê permissão para a incerteza. Segundo, se o paciente entende na mente, mas não no coração, pare de debater a lógica. Investigue qual é o preço que o coração dele pagaria se acreditasse na lógica. Qual é a crença oculta de sobrevivência? Traga a emoção para o palco vazio. Terceiro, se o paciente reage com hostilidade, desarme-se. Peça desculpas, valide a irritação dele e reconheça que você pode ter avançado o sinal. Use o reparo para fortalecer a confiança mútua. Quarto, se você, terapeuta, se perder, admita a confusão com elegância e transparência. Peça ajuda ao paciente para reencontrar o norte da bússola terapêutica. Nessa aula profunda e necessária, desconstruímos a fantasia de que a terapia cognitivo-comportamental é uma receita de bolo infalível. Abraçamos a realidade crua de que, frequentemente, nosso mapa vai falhar porque o terreno da dor humana é acidentado, cheio de barricadas e pântanos invisíveis. Mas nós também aprendemos que essas travadas não são o fim do caminho. Elas são placas de sinalização. Elas nos mostram que fomos rápidos demais, intelectuais demais, ou que finalmente esbarramos no cofre mais protegido do coração do paciente. Quando tudo dá errado, o verdadeiro terapeuta não se desespera. Ele respira, recua um passo, acolhe a resistência com amorosidade extrema e muda a lente do seu microscópio. Sobreviver aos momentos difíceis na sessão com elegância, sem invadir o paciente, sem destruir a própria autoestima profissional, é o que separa um aplicador de cartilhas de um mestre de escuta clínica. Agora que nós sabemos como lidar com incêndios e resgatar a sessão do pântano da estagnação, nós precisamos garantir que o paciente tenha ferramentas práticas e tangíveis para continuar esse trabalho de casa ao longo dos outros 6 dias e 23 horas da semana em que ele não está com a gente. Mas como nós mapeamos o progresso dele? Como acompanhamos os seus experimentos de mudança na vida real sem parecer que estamos cobrando o dever de escola? É isso que vamos dominar em nosso próximo encontro. Prepare-se para a nossa imperdível aula 10, é isso mesmo, a nossa aula 10 dessa série de estudos chamada Ferramentas de Bolso, Registros e Experimentos. Na aula 10, então, vamos descobrir como usar os registros de pensamento automático e os experimentos comportamentais de um jeito dinâmico, colaborativo e que o paciente realmente queira fazer. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Comente aqui abaixo suas percepções sobre essa aula incrível, se inscreva no canal, curta esse vídeo e, é claro, coisa boa a gente compartilha. Envie essa aula para os seus amigos estudantes de psicologia, coloca no grupo da faculdade. Vamos multiplicar o conhecimento. Beba uma água, um café, estique a coluna, não vamos perder tempo. Vamos direto para a aula 10, Ferramentas de Bolso, Registros e Experimentos.